essa daqui é a tela inicial aí do PowerPoint, onde nós utilizamos aí para estarmos fazendo as nossas apresentações. Então, quando eu tenho aí a necessidade de gerar uma apresentação, né, uma palestra, ou então uma reunião ali com investidores, ou até mesmo com colaboradores da nossa empresa, nós podemos utilizar essa ferramenta, no caso o PowerPoint, igual está aqui em cima escrito, bonitinho. Nós podemos utilizar ele para estarmos mostrando o que nós desejamos nessa reunião, como por exemplo vídeos, áudios, imagens ou até mesmo textos, para facilitar aí o desenrolar da nossa apresentação. E aí uma das melhores ferramentas aí, mais simples e difundida que temos atualmente é o PowerPoint. E aí esta aqui é a tela quando nós abrimos. Lembrando que esse daqui é o PowerPoint 2019. Então pode ser aí que nas versões de vocês, né, quem tiver uma versão mais antiga, esteja diferente. Mas a princípio essa daqui é a tela. Bom, o que nós podemos identificar aqui? Nós podemos identificar aqui alguns arquivos, né, que nós abrimos recentemente ou não. Ele vai mostrar aqui, posso colocar arquivos fixos, ou seja, aqueles arquivos que nós sempre estamos utilizando, como modelo, por exemplo, lá. Digamos que a nossa empresa tem uma logomarca e nós temos um slide lá, ou seja, um fundo desse slide padrão, aonde a nossa empresa sempre utiliza aquele fundo para suas apresentações, tanto internas como externas. Neste caso eu posso estar fixando ele aqui, mas no meu aqui não tem nada disso. Aqui nós temos a página inicial da tela de abertura, que é essa daqui. Aqui para criarmos um novo arquivo, ou eu posso criar aqui também se eu desejar. Se eu clicar aqui ou aqui, o resultado vai ser o mesmo. Aqui abrir um arquivo que eu tenho já, uma apresentação que eu tenho no meu computador em uma determinada pasta, sem ser que ele apareça aqui, né? Digamos que eu tenho um outro aqui para cadastrar a minha conta, justamente para acessar serviços aí das nuvens e por aí vai. E opções aonde nós vamos abrir aí algumas prévias configurações aí da nossa configuração, né? Então a gente pode abrir aqui, selecionar idioma, várias opções, né? Revisão de texto, se eu quero que apareça ou não, e por aí vai, tá? Que isso aqui não vem ao caso, mas aí dá para quem tiver interesse, é só clicar ali que ele vai estar vendo aí. Bom, nesse primeiro momento que nos interessa é este cara aqui, ó. Então ele abre essa opção novo, e nesse novo aqui eu posso ou abrir um em branco, que daí eu posso selecionar do jeito que eu quero e estar trabalhando com isso daí, ou então ele me dá aqui alguns modelos que ou eu já utilizei, ou então modelos parecidos com modelos que eu utilizei anteriormente aí em um determinado arquivo. Isso são apenas sugestões. Algumas sugestões, se porventura nenhuma dessas sugestões aqui de fundo, né, ou seja, de modelo de apresentação me chame a atenção ou não caiba dentro do assunto que eu vou estar trabalhando, eu posso clicar nesse cara aqui, ó, mais temas. Ele vai abrir um outro menuzinho, então ele abriu aqueles lá, e aqui eu tenho alguns outros. Observe, tá aqui, ó, temas online, ou seja, ele vai procurar numa base de dados que existe lá de vários modelos, ou criado pela própria Microsoft, ou então por algum usuário que disponibilizou aí o seu modelo. E aí é só rolar aqui, ó, e nós vemos aí vários modelos aí disponíveis que nós podemos estar utilizando aí. Se nenhum desses aqui, que isso aqui são apenas sugestões, tá? Então aqui eu tenho algumas sugestões, que é só clicar em cima, por exemplo, negócios. Ele vai fazer uma breve pesquisa aí na sua base de dados online. Obviamente nós temos que estar conectado. E aí aqui ele me mostra mais alguns modelos aí que eu posso
estar utilizando. E aí você vai selecionar lá, tá? Então tem vários aqui, ó. Tem dezenas disponível. Ou então, se nenhum me agradou, eu posso, né, vir aqui e selecionar lá um tema qualquer. Digamos que eu vou colocar aqui, ó, indústria. Então você coloca, ele vai fazer uma pequena busca na sua base de dados e vai te dar algumas sugestões aí com esse termo. Então apareceu algumas aqui, você vê se gostou, não gostou, e aí você vai trabalhando. Posso colocar aqui o abstrato, por exemplo, que é muito comum nós utilizarmos. Por quê? Que ele simplesmente, normalmente se adequa a qualquer modelo aí que nós tivermos de apresentação. Não importa se é comercial, se é pessoal. Então, geralmente ele se adequa, como esse aqui, por exemplo, né? Obviamente que aqui está um calendário, mas eu posso estar utilizando este daqui e por aí vai. Mas nós podemos aí estarmos utilizando aí, ó, várias opções, ó. Então nós podemos estar utilizando aí várias opções e podemos estar trabalhando aí com elas, ou então nós podemos digitar aqui um tema, né, que a gente deseja. Posso estar colocando aqui também, ou então eu posso entrar diretamente lá no site da Microsoft ou procurar na internet, qualquer site aí de busca de sua preferência, e posso colocar lá, por exemplo, modelo apresentação PowerPoint. Por exemplo, vou pegar aqui uma página, tá? Um exemplo aqui, ó. Eu posso colocar aqui, por exemplo, modelo PowerPoint, e aí ele vai abrir alguns, ou então eu coloco PPT. Eu particularmente pesquiso com PPT. E aqui tem, ó, vai abrir vários sites aí, né, ó. Por exemplo, aqui, ó, abrir um site qualquer, tá? Aí você vai ver aí aqui tem vários, ó, 45 colorido, virtual, ou seja, você pode procurar na internet, vai localizar aí um que você gosta, sei lá, vou clicar nesse cara aqui, e aí ele vai mostrar alguns modelos, ó. É só baixar esse modelo que você gostou, tá? Então vai selecionar aí um modelo qualquer, vamos pegar, sei lá, vou pegar um aleatório, tá? Vou pegar esse daqui. Aí você vai simplesmente baixar ele, ó, tá aqui, vai fazer o download dele, ele vai criar lá uma pastinha e você simplesmente clica em cima desse arquivo que baixou, automaticamente ele já vai abrir no PowerPoint e você salva lá com o nome que você deseja. Ou então, que nem o primeiro que apareceu aqui, ó, nós podemos ver aqui, ó, ele apareceu esse cara. Aqui, ó, templates.office.com. Então esse daqui é o banco de dados lá que está disponível online, onde você pode estar procurando, ó, lá o Explore, modelos prêmios. Obviamente que isso aqui possivelmente eles vão estar cobrando lá um valor, porém tem vários modelos gratuitos aqui também. E aí você vai vir aqui, ó, por exemplo, apresentações. E aqui você vai escolhendo, ó, ah, gostei desse, beleza, só clicar em cima dele, aí você clica lá, simplesmente vai e baixa. Lembrando que nem esse daqui, ó, é quem tem a conta do Microsoft 365, que você paga lá anualmente, ele vai disponibilizando, então você vai baixar e tal. Mas ele tem os modelos gratuitos lá. É só pegar e escrever lá em cima modelos grátis PowerPoint. Eu particularmente eu procuro nesses outros sites aí, ó. Esse daqui é um site muito bom para baixar. Eu geralmente baixo desse daqui do Canva, mas fica a critério de vocês. É só procurar, tem vários modelos aí, ó. É só selecionar, clique em cima, baixa aí o arquivo, que nem nesse caso você baixa aqui gratuito, tá? Só vai se registrar e tem vários modelos.
Baixou, aí você pode estar utilizando. Ou então utiliza um aqui. Só a título aqui de curiosidade, vamos pegar, sei lá, esse modelo aqui, que é o primeiro que está aqui no meu. No que eu clico em cima dele, esse aqui já está aqui, ó, na minha máquina, tá vendo? Então ele abriu aqui, ele pergunta, né? Ele dá um nome, aí você simplesmente clica aqui em criar, automaticamente ele já abre o modelo, inclusive com a fonte, com as cores, com os desenhos de todas as páginas aí que nós vamos estar vendo daqui a pouco. Para selecionarmos então um tema, eu posso estar fazendo isso aí logo no início. No nosso caso aqui, vamos começar com totalmente em branco para a gente ver alguns recursos, inclusive a selecionar um desses carinhas aqui direto lá na tela inicial do programa. Então, clicamos em branco, tá aqui, ele abriu bonitinho. No que ele abre essa tela, ele abre o nosso slide, que esse aqui é o nome dessa área de trabalho aqui, onde nós trabalhamos aqui, todo o nosso documento será apresentado. Esta nossa área de trabalho aqui, ele abriu um slide, e nesse slide é o slide de título. Ou seja, aqui a gente pode colocar um título e um subtítulo aí para estarmos fazendo a abertura de nossa apresentação. Então esse daqui é a nossa tela inicial do programa, na hora que nós já começamos a estarmos trabalhando. Então observe, ele é muito parecido com o Word, então tem as mesmas características, ou seja, temos a nossa barra aqui em cima com o nome do programa, com os botões padrões. Esse daqui é aquele lá para mostrar ou não essas guias, tal, ocultar, aí fica a critério. Aqui para nós colocarmos alguns botões de acesso rápido. Esse daqui que não tem lá no Word, que tem aqui, que é justamente para iniciar a nossa apresentação. Então se eu clicar em cima dele, ele vai abrir a nossa apresentação. Obviamente que não temos nada, né? Apareceu totalmente em branco. Aqui para salvar, os botões de acesso rápido. Aqui os nossos arquivinhos, nossos menuzinhos, onde nós podemos aí estar selecionando o arquivo, que é aquele primeiro, que ele volta para essa tela. O página inicial, que nós utilizamos muito. O inserir, que também se utiliza muito no PowerPoint. A gente usa muito esse cara aqui, ó, que normalmente no Word utilizamos às vezes muito pouco, os formas, Smart Art, gráficos. Então, aqui no PowerPoint nós utilizamos muito, principalmente o formas, quando desejamos mostrar, né, algum tipo de serviço, ou então uma hierarquia, ou uma evolução de processo, não importa. Normalmente utilizamos figuras para facilitar o nosso entendimento. Aí nós temos, né, várias opções aqui que nós vamos ver, alguns aqui obviamente os principais, porque não temos muito tempo hábil. Temos o design, onde nós inserimos aí algumas configurações quanto a cores, o tamanho do slide, o fundo que nós vamos estar utilizando, ou seja, aquela ideia de tema lá, só que com algumas variantes. Transições, que é muito legal, vai ser a próxima aula, onde nós colocamos, inserimos efeitos para fazer a transição de um slide para o outro. Animações, que é muito legal, que dá um diferencial total na sua apresentação. Digamos que nós vamos mostrar um processo dentro de uma indústria, ou então num chão de fábrica, ou dentro lá no agro, né? Eu quero mostrar lá, por exemplo, o funcionamento de um determinado layout, de um determinado cultivo. Então eu posso colocar animações onde vai estar me facilitando mostrar todo esse layout, né? Movimentando esse layout, criando interações entre objetos, muito legal. A apresentação do slide, onde nós colocamos algumas configurações aí da forma como ele vai ser apresentado, se vai gravar. Vamos testar aqui as animações, as transições, o revisão, que é onde nós trabalhamos aí com a parte aí de colocarmos, por exemplo, comentários.
que não serão, não vai aparecer, por exemplo, na nossa apresentação, porém fica aqui como uma dica, que nem no, por exemplo, digamos que você está utilizando dois monitores, ou então um monitor e um data show para fazer a apresentação. Por que eu mencionei às vezes dois monitores? Porque hoje é muito normal, por exemplo, dentro de um escritório ou dentro de uma indústria, em vez de ter o data show, você tem lá uma televisão lá de 42 ou 50 polegadas e você liga direto nela para fazer a apresentação dentro dessa sala. Mas se tiver lá um monitor, então você simplesmente vai e manda essa imagem. Então, por exemplo, nessa daqui, digamos, seria o data show, vai aparecer uma informação, e no meu outro monitor aqui do outro lado vai aparecer todos esses comentários que eu vou colocando justamente ali, às vezes uma lei, ou então um dado estatístico que não está apresentado aqui, ou a explicação de um dado estatístico que está aqui apresentado deste lado, que está sendo apresentado para o nosso cliente ou acionista ou colaborador, e do outro lado aqui no outro monitor que ele não tem acesso, vai estar lá toda a explicação da onde que saiu, por exemplo, esse cálculo, ou então um dividendos, como que foi formado esse dividendo, esse prolabore ali de um determinado grupo de servidores na nossa empresa, não sei, tá? Então nós temos aí, podemos definir aí várias opções que nós veremos com calma. O exibir, que é para mudar a forma como tudo isso daqui é mostrado, né? Por exemplo, se o slide vai aparecer aqui para mim, lembrando que isso é antes da apresentação, tá? Eu posso colocar aqui, vai aparecer todos os slides um do lado do outro, e você clica em cima, por exemplo, ele vai e abre para você. Digamos que você tem uma apresentação aqui com 80 slides e você quer achar um específico, então clica nesse cara aqui, por exemplo, é uma forma mais rápida para estar localizando aí esse slide. Anotações, que é aquilo que eu acabei de mencionar lá dos comentários, né? Então você gera anotações, aqui vai aparecer o seu slide e aqui as anotações do slide que você colocou, como por exemplo a fonte da onde saiu aqueles números, ou então o porquê que aquele resultado foi X. Eu posso ter aqui, isso aqui eu posso estar utilizando para ser impresso. Esse cara nós vamos ver daqui a pouco. Aqui nós temos gravação, lembrando que nem se a sua versão for muito antiga, não vai ter esse botãozinho, tá? Então isso depende. E o formatar aqui é exatamente igual ao Word, ele só aparece está selecionado, que nem no caso eu estou selecionado essa caixa de texto aqui, ele abriu o menu formatar para essa caixa. Se eu clico fora, observe que aqui em cima ele vai sumir, ó. Ó lá, tá vendo? Sumiu. E aqui é a nossa famosa barra lá, que eu posso perguntar, por exemplo, como colocar animações. Então se você escreve, ó, como colocar animações no texto, então você escreve o que você quer e aí ele vai te aparecendo aqui algumas respostas aí que ele vai procurar tanto online como na base de dados local dele, e aí você clica em cima e ele vai te dando aí, né, opções aí, né, o nosso ajuda aqui, e aí você pode clicar em cima, por exemplo, animar um elemento gráfico Smart Art, clique em cima e ele vai mostrando, ó, passo a passo como é que você faz. Aí tem tudo aqui as informações. Então esse daqui é um caminho rápido para localizar lá. Por exemplo, eu quero formatar, eu quero formatar forma. Então eu clico aqui, ele vai me abrir as opções, ó. Então eu clico aqui em cima e aí ele vai, você vai acessando essas informações e vai trabalhando. Vamos voltar aqui nesse primeiro slide, que é o que nos interessa aqui. Nesse primeiro, antes, né, vamos mudar a visualização. Eu posso, pessoal, ou mudar aqui em exibir, ou eu posso mudar aqui embaixo, ó. Tá vendo? Aqui embaixo eu tenho várias opções que nós podemos estar acessando ali, que faz aquelas mesmas, ó. Esse cara aqui, ó, faz aquela uma do lado da outra. Esse daqui é quando você quer ler os slides para fazer uma verificação, então ele vai aparecer para ti aqui, um atrás embaixo do outro, sem espaço, sem nada, simplesmente para fazer a verificação. Esse daqui é para apresentar o slide, que é o mesmo cara desse daqui, e esse daqui é o nosso padrão. Observem
que aqui ele tem, ó, ele tem um retângulo aqui, que é esse cara aqui, que apresenta todos os slides que eu tenho neste arquivo aqui de apresentação. Um quadrado maior, que é a nossa área de trabalho, que é esse cara. E observe que tem um retângulo pequenininho aqui que não apresenta aqui. Por quê? Normalmente as pessoas não utilizam esse carinha, por isso que ele fica oculto. Dependendo como foi instalado no de vocês, ele pode estar aparecendo, que é esse cara aqui, ó, anotações, que nada mais é do que, tá vendo que quando eu coloco ali ele vira uma seta dupla, é só clicar e aumentar, ó, que esse cara aqui é esse aqui. Aqui é onde eu vou escrever todas as minhas anotações e na hora da apresentação ele não aparece. Por exemplo, eu vou colocar um texto aqui. Então, coloquei um texto e vou iniciar a minha apresentação. Ó. Observe que esse texto aqui não vai sair lá. Porém, na outra tela que eu tenho aqui do lado, ele simplesmente aparece essa tela dentro de um quadrado. E aqui do lado, assim no cantinho, na minha tela, aparece todas as anotações. Então fica um negócio bem legalzinho, aonde nós podemos aí estarmos colocando às vezes uma ou outra informação que eu não consegui guardar mentalmente, ou então tenho dificuldade de explanar sobre da onde saiu aqueles resultados, posso colocar aqui, né, dentro desse campo aqui de anotações, e obviamente ele vai ficar aí para mim, ou ele fica na minha segunda tela, ou então ele vai ser impresso, né? Digamos que eu mando imprimir, e aí eu fico com essas anotações na mão e durante a apresentação, digamos que eu estou lá utilizando somente o Data Show, copiei todos os slides num pendrive, fui lá na empresa onde eu vou apresentar, digamos que por um motivo qualquer eu estou sem notebook, ou notebook, por exemplo, tem uma saída, sei lá, HDMI, e na empresa onde eu fui, o Data Show que tem lá só tem VGA e eu não tenho esse conector, ou o inverso, não importa. E aí eu tenho, obviamente, então um pendrive, tem esses arquivos, eu não vou ter essa opção aqui de segunda tela. Coloco o pendrive no Data Show, ele vai automaticamente abrir o menuzinho lá, um Explorer, e você vai selecionar o arquivo que você deseja que o Data Show abra, o Data Show vai abrir esse arquivinho, porém você não vai ter essas anotações que você colocou aqui embaixo. Então você tem isso impresso e aí você vai acompanhando, conforme vai aparecendo o slide lá, você tem a anotação embaixo, você sabe o que você está falando. Então, esse cara é assim. Normalmente eu utilizo assim, tá? Porque eu não tenho muito hábito de colocar anotações, mas isso varia de pessoa para pessoa e obviamente do domínio ou não sobre aquele assunto. Isso depende muito das pessoas. Mas vamos, a princípio eu vou deixar ele aqui embaixo, que a maior parte de vocês vai estar desse jeito, bem pequenininho esse daqui, né? E esse aqui. E eu posso também aumentar isso aqui e diminuir, ó, tá vendo? Digamos que eu quero aumentar essa tela, né? Porque o meu monitor, digamos, tem uma configuração muito limitada, sei lá, ele não é Full HD por um motivo qualquer, ele está saindo lá uma tela muito maior, então está ocupando muito espaço, eu posso simplesmente vir aqui aumentar tanto a anotação como esse daqui, justamente para aumentar essa área de trabalho, para facilitar aí o meu trabalho. Por quê? Porque alguns menus que eu acesso, nesses aqui, a hora que eu clico em cima do botãozinho, ele abre um outro menuzinho aqui do lado que me ocupa um espaço semelhante a esse daqui. Para evitar isso, então, a gente vai trabalhando isso. E como eu gosto de ter uma área grandona, por isso que eu gosto de trabalhar assim. Mas isso vai de cada um. Bom, nessa tela aqui nós temos o botão colar, que vocês já conhecem. É exatamente igual ao Word, não tem diferença nenhuma. Aqui nós temos também o colar especial, que é aquele lá que nós vamos selecionar. Aqui vai aparecer algumas formatações com base no texto que vocês selecionaram, ou da internet, ou de um outro programa que vocês estejam trabalhando e quer jogar essa informação aqui. Digamos que vocês estão usando o RP da empresa lá, e lá nesse RP tem um relatório e vocês querem copiar aquele relatório lá, o texto ou a imagem, não importa, para cá,
e vocês então podem selecionar aqui as opções que irão aparecer aqui de configuração. Selecionou, deu OK, automaticamente ele vai valer para cá aquela imagem ou aquele texto, exatamente igual ao do Word. O botãozinho aqui de pincel, de formatação, é exatamente igual ao do Word. É quando nós desejamos copiar uma formatação de uma imagem ou de uma forma ou até mesmo de um texto, né? Então, daqui a pouco a gente pode até fazer uns exemplinhos, mas nessa tela aqui, o que é muito importante são esses caras aqui, ó, onde está aqui, ó, seção slides. Nós temos aqui, ó, o novo slide, que obviamente, como o próprio nome sugere, é quando eu tenho a necessidade de criar um novo slide. Nós podemos utilizar aqui ou usar o comando ali de a tecla de atalho. Eu particularmente só uso a tecla de atalho, que é Ctrl M. Raramente eu clico aqui, porém esse botãozinho é para criar o novo. Só que observe, na verdade ele cria se eu clicar aqui em cima. Se eu clicar aqui embaixo, ele não vai abrir um novo slide de cara, porque ele vai abrir um menu de layout, chama. Isso daqui chama layout, que é esse cara que não está acessado, tá? Por nós aqui, ó, ele está bloqueado, porque até então ele está ali, a gente não selecionou aqui, sim aqui. Então eu tenho aqui, ó, se eu clico nesse, ele já vai, gera um novo, ó, tá vendo? Então ele pegou, gerou um novo slide de texto lá. Se eu clico aqui, ele me abre alguns padrões de layout que eu tenho. O slide de título, que é esse cara, é esse daqui, onde eu ponho o título e um subtítulo, ou eu posso deixar em branco, que nem aparece aqui, ó, clique para adicionar um texto. Se eu não colocar nada, a hora que eu mando fazer a visualização, observe que não aparece escrito, porque já é uma rotina que tem dentro aqui do sisteminha. Aí nós temos título e comentário, que é um dos mais utilizados, que é nesse daqui, na hora que nós clicamos, ó, então aqui eu coloco um título qualquer e aqui eu coloco temas, né, tópicos sobre esse título, que normalmente se é chamado de prego. Por que prego? Porque aqui nós colocamos dados para nos lembrar de um determinado assunto que nós estamos discutindo ou apresentando aí no slide, como por exemplo, fechamento do mês, ou balanço, fechamento da semana de vendas, não sei. E aí nós colocamos aí como título, e aqui embaixo nós colocamos aí vários tópicos, valores, incidentes, ou agravantes, ou adventos. Vai colocando aí tópicos aqui e você vai discutindo. Nós vamos utilizar muito esse daqui. Aí nós temos aqui cabeçalho da seção, que isso aqui é quando eu quero colocar um subcapítulo dentro da minha apresentação. Então, no que eu coloco, observe que ele é muito parecido com o de título, ó. Só que o que ele só muda aqui é a posição, que obviamente é para nos darmos aí uma diferenciação de um subitem. Nós temos aqui duas partes de conteúdo, que é quando eu quero, por exemplo, comparar uma com a outra. Então aqui eu coloco um título, aqui eu coloco um assunto, sei lá, prós, e aqui eu coloco contras, não sei. Ou então aqui eu coloco janeiro e aqui eu coloco fevereiro. Quando eu quero comparar algo com algo, uma imagem com outra imagem, um texto com outro texto, não importa. Então aqui eu coloco um título sobre essa referência aí, né, sobre o que vai acontecer aqui embaixo, e aqui eu trabalho em separado aqui, inclusive as formatações. Observe que dentro desse aqui, ó, ele abre esses desenhos aqui, ó. Que isso daqui é um acesso rápido para facilitar aí a nossa formatação ou a inserção de algo aqui. Por exemplo, quero colocar uma tabela, então eu clico aqui, ó. Eu não preciso ir lá inserir tabela, eu simplesmente clico aqui. Eu quero colocar um gráfico lá do Excel, quero jogar ele para cá, ou quero gerar um novo gráfico, eu clico aqui. Eu quero colocar um Smart Art, que é exatamente igual no Word,
porém no Word nem sempre a gente utiliza muito esse recurso. Aqui é muito comum utilizarmos, principalmente aí dentro de um processo aí industrial ou empresarial. É muito comum, digamos que eu colocar uma hierarquia da empresa, ou então aqui eu quero colocar, por exemplo, como funciona o processo. Eu coloco aqui, e aqui eu posso colocar aqui, por exemplo, o novo modelo ou a sugestão de novo modelo de funcionamento. Então tem várias opções. Aqui é uma imagem 3D que nós vimos lá no Word. Aqui é para colocar um ícone, vídeos, né? Se eu quero colocar vídeos institucionais ou um vídeo lá qualquer, é aqui que eu coloco. Aqui é para mim colocar uma imagem online, que daí a gente faz o link direto da internet, joga aqui, a hora que abre ele vai lá e atualiza. Que aqui eu posso ter, por exemplo, uma imagem dinâmica que está lá num site qualquer, e esse site é atualizar constantemente. Então eu jogo esse link e toda vez que eu abrir essa imagem, esse slide aqui, ele vai estar atualizado, como por exemplo o acesso à bolsa de valores. Digamos que nós estamos fazendo aí trabalhamos com fundo de investimento imobiliário, tem alguns FIIs que nós temos aí em nossa carteira ou representamos, né? E aí toda vez que eu vou fazer essa apresentação, então eu quero os dados atualizados daquele momento. Eu posso vincular, então, pego lá um site qualquer que tem essas informações, ou até mesmo um sistema da empresa que disponibiliza isso aí online. Vou lá, busco essa informação, vinculo aqui. Toda vez que eu abrir isso aqui vai estar o dado atualizado lá do site. Aqui nós colocamos imagens do computador, por isso tem aquele desenho de uma tela de computador, que são imagens que estão armazenadas aqui na nossa máquina. Tá? Então isso aqui é um acesso rápido. Tudo isso daqui nós conseguimos fazer aqui em cima também. Então fica aí a critério. Aí nós temos esse outro comparação, que é exatamente igual esse, porém tem esse campo aqui em cima para nós escrevermos o que estamos comparando. Então eu posso colocar aqui prós e contras, igual eu mencionei anteriormente, né? 2019, 2020, ou então passado, futuro, ou então passado, presente, ou presente, futuro, não sei. Você coloca aí duas coisas que você deseja comparar e obviamente você já coloca o nome aqui em cima para facilitar a identificação. Temos esse daqui, que é quando desejamos colocar somente uma imagem muito grande, né? Então aqui eu coloco o meu título que eu desejo e eu tenho um espaço muito grande aqui que eu posso colocar uma imagem ou um vídeo, né, grandão aqui, ou um site qualquer aqui, tipo aquele que eu mencionei dinâmico, porém eu quero ele bem grande aqui, não quero ele pequenininho, igual vai ficar nesse espaço, eu desejo ele uma tela muito maior. Então eu posso colocar aqui, vir aqui inserir, por exemplo, seleciono aqui o que eu desejo inserir, e aí eu simplesmente ele vai aparecer aqui bonitinho, né? Como por exemplo um link e por aí vai. Aí nós temos aqui em branco, que dele é totalmente em branco, e aí você vai trabalhar ele da forma que você deseja, como por exemplo uma animação. Você deseja criar uma animação de um layout da nova metodologia que nós iremos trabalhar, por exemplo, no setor de corte. Então no setor de corte lá do nosso frigorífico, por um motivo qualquer, nós vamos fazer uma nova mudança. Então eu posso gerar uma animação a partir do zero, utilizando, por exemplo, somente formas aí, ou modelos 3D, não importa. A partir do zero eu posso gerar toda a modelagem do novo layout e aí apresentar para os nossos colaboradores ou então para os nossos diretores uma sugestão de como melhorar aquele processo, ou por exemplo aumentar a segurança ou eficiência do processo para atingir, para maximizar a eficácia do resultado, não sei. Aí fica a critério. Então, quando eu tenho a necessidade de uma totalmente branco, aí nós temos aqui com conteúdo com legenda que eles mencionam, né? Que aqui geralmente eu coloco um título, aqui eu coloco alguma descrição do título, e normalmente desse lado a gente coloca uma imagem ou um vídeo que representa o que está escrito aqui até então. E nesse último, exatamente igual esse, porém aqui é quando eu tenho a necessidade de colocar apenas uma imagem. Uma foto, por exemplo. Tiramos uma foto aérea
lá, por exemplo, do nosso cultivo, e aí nós vamos discutir, por exemplo, uma área que está com a coloração um pouquinho diferente, que isso possivelmente é um determinado tipo de praga que está lá agredindo a nossa lavoura, como por exemplo uma cor mais escura ou mais clara, ou então nós temos lá lacunas, né, espaços vagos lá onde elas foram sufocadas por algum tipo de trepadeira que sufocou a nossa soja ou a nossa cana, não importa. E aí eu coloco aqui então imagens e aqui uma descrição dessa imagem aqui. O anterior a gente não coloca só imagem, tá? Eu posso colocar várias opções. Se é uma imagem, então você já pode colocar aqui, ou então esse cara também clica nisso, aí automaticamente ele abre aqui, digamos que eu peguei esse cara e ele já joga ali, ó, a imagem que eu defini. Então, estes são os modelos padrões que nós temos de layout de slide. Esse aqui já é o que vem padrão em qualquer versão que vocês tiverem aí do PowerPoint. Todas elas têm esses modelos aqui, não importa se são as mais antigas. E se você desejar criar um layout totalmente diferente com a sua cara ou então com a sua necessidade, pega o cara lá em branco, trabalha ele, né, que seria esse daqui, e aí você muda toda a configuração. Tem como nós gerarmos também o nosso modelo, que é quando nós acessamos aqui, ó, slide mestre, que a gente já vai ver daqui a pouco. Então, slide mestre é quando eu tenho a necessidade de alterar um modelo desse para colocar com a minha cara. Então, eu quero aquele modelo, porém eu quero uma configuração um pouquinho diferente, maior, menor, mudar uma cor, um detalhe. Ou então, quando eu quero gerar o meu. Então, eu pego um modelo, o branco lá, e crio lá o meu slide do jeito que eu quero, exatamente com as minhas configurações. Então, este daqui são os nossos modelos. Aí observe que agora está aqui, ó, aberto o layout. Esse daqui é o em branco, ó, que eu não coloquei nada. Fala, não, mas esse daqui eu não quero ele em branco. Eu selecionei errado. Você não precisa remover ele. Simplesmente você clica aqui em layout, ó, ele aparece aqui todas as opções. Ah, esse aqui que eu quero. E automaticamente o meu slide 7, que está aqui, ó, representado, o meu slide 7 mudou de um slide totalmente em branco para um slide de comparação. Ah, não era a comparação que eu queria, não. Beleza, você clica aqui, coloca aqui, ó, e ele altera lá todo o seu slide. Esse daí é as configurações básicas aí desse configurações básicas aí dos slides. Então nós temos criar o novo, e aqui eu posso mudar um layout se por um motivo qualquer eu selecionei errado ou não quero mais. Aqui é para nós fazermos algumas pequenas reuso de um ou outro slide aqui. Então você vai clicando aqui, ele, por exemplo, eu quero aqui, digamos, tem imagem, já tem textos, eu quero reutilizar aqueles textos, fazer pequenas mudanças. Eu não preciso dar Ctrl C e Ctrl V. Eu simplesmente venho aqui, então vou colocar aqui um texto qualquer, ó. Slide 2, observe. Então eu quero, por um motivo qualquer, eu desejo criar uma cópia dele, porque eu vou fazer pequenas alterações só nele. Então eu venho aqui, ó, duplicar slide selecionado, ó lá, ó. Então agora eu tenho o 2 e o 3 exatamente igual. Aí eu venho nesse aqui, o que eu quero mudar, que aqui onde está a letra K, na verdade é a letra P nesse modelo. Seria um modelo de veículo, por exemplo, ou de implemento que nós estamos utilizando lá dentro da indústria. Então, aqui é onde eu mostro o modelo. Eu posso simplesmente fazer isso daí em vez de começar a digitar tudo do zero. Nós temos aí essa opção, então, de duplicar, ou então reutilizar o slide. Esse slide estruturado em tópicos, nós podemos criar ele, depois ele vai jogar automático para cá. A gente nem utiliza muito isso daí, aí já depende um pouco de conhecimento. Seção é quando eu quero dividir um slide em vários, como se fosse vários mini slides, todos vinculados em um só. Então eu posso fazer, por exemplo, uma apresentação, dividir elas em capítulos, e aí cada capítulo eu gero uma nova seção para ficar fácil a minha formatação, porque digamos que cada seção tem uma formatação muito específica. Então eu posso gerar uma seção
configurar somente essa seção sem precisar mexer nas demais seções, ou então selecionar seções. Digamos que eu tenha 300, 400 slides numa apresentação, não sei por qual motivo, mas digamos que eu tenha, eu posso então dividir em seções, ou seja, em capítulos ou partes, e aí nós podemos trabalhar. Então, seção é isso daí. Se o meu slide é extremamente pequeno, não tem por que nós estarmos aí criando seções. Então vai depender muito do tipo de uso que você vai ter aí para o seu arquivo. Mas os mais importantes aqui são esses dois botões e o layout. Esses aqui vai depender muito do seu uso. Eu particularmente utilizo o Ctrl M. O Ctrl M ele cria um novo slide do último slide que você criou. Não uma cópia do texto, tá? Mas uma cópia do layout. Se eu utilizei esse cara e eu dou um Ctrl M, automaticamente, olha lá, ele criou outro igual. Se eu venho, por exemplo, nesse aqui, apesar que esse aqui é um subtítulo, tá? Eu dou um Ctrl M, olha lá, ó, ele criou outro igual, ó, tá vendo? Então, Ctrl M, ele cria um slide novo, utilizando o layout do slide selecionado aqui. É isso que está acontecendo aqui quando eu dou o Ctrl M. Então, normalmente eu utilizo esse cara aqui, que é o do título e texto. Então, toda vez que eu vou reutilizar um novo slide desse aqui, Ctrl M, Ctrl M, Ctrl M, e ele vai criando. Aí se eu tenho a necessidade, por exemplo, de um diferente, normalmente eu dou Ctrl M igual, aí depois eu venho aqui em Layout e só altero, tá? Então, isso daí é o hábito da forma como estar trabalhando. Eu posso fazer algumas configurações aqui, alguns serviços aqui. Por exemplo, observe que aqui, ó, eu tenho um texto e aqui eu tenho um texto, esse aqui está em branco. Digamos que por um motivo qualquer, não, eu não vou mais utilizar esse slide. Então eu seleciono ele, ó, clicando em cima, ó, tá vendo que ele seleciona. No que eu clico aqui, ele já abre aqui automaticamente, imediatamente, ó lá, ó, ele abre. Então eu estou aqui. O que eu posso fazer? Eu quero remover ele. Eu posso clicar com o botão direito, ó lá, ele abre várias opções. E eu posso vir aqui, ó, excluir slide, ou então um jeito mais rápido que normalmente nós utilizamos é clicar aqui e pressionar o delete do teclado. Ele já some automático, ó, tá vendo? Então ele já sumiu, ele simplesmente some daqui. Eu quero remover um outro aqui, você simplesmente vai fazendo isso daqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 4 slides, mas eu preciso só 2 aqui por um motivo qualquer. Então eu posso vir aqui, ó, seleciono quantos eu quero, ó lá, ó, só clicando em cima dele, pressiono o Shift do teclado e sem soltar ele, ó, só vou selecionando, ó, tá vendo? Ah, eu quero do 4 ao 7, ó lá, então seleciono. Então novamente clico no primeiro que eu desejo, ou o último, não importa, vou fazer o inverso agora. Clico no último, eu vou lá e clico no primeiro que eu desejo. Então todo esse intervalo de slides foram selecionados. Aí eu posso simplesmente ir lá, eu quero apagar eles. Beleza, pressiono o delete, automaticamente aqueles 4 slides não fazem parte mais da nossa apresentação. Aí eu preciso inserir um aqui entre o 2 e o 3. Beleza. Coloca aqui, ah, mas eu não quero o mesmo, eu preciso agora onde eu vou colocar um desenho. Novo slide, venho aqui, coloco, ó lá, ele pegou a nova configuração lá, que eu tenho necessidade entre o slide 2 e 3, e ele foi lá e colocou. Então, é assim que esse cara trabalha. E para acessar ele, como nós já vimos, ele pode ir fazendo assim. Uma outra coisa, eu posso arrastar ele. Por exemplo, ah não, esse slide aqui está entre o 2 e o 3. Ah, mas na apresentação acho melhor ele ficar entre o 3 e o 4. Digamos que fosse uma imagem, tá? Eu clico em cima dele e arrasto, ó lá, ó, tá vendo, ó, que ele vem junto? Nas versões antigas, pessoal, ele não sai esse retângulo flutuante assim, tá? Ele só aparece uma linha e essa linha vai pulando assim para baixo. Nessas versões mais novas, que ele aparece assim um retângulo flutuante, ó, tá vendo? E aí você vê onde que você quer colocar. Eu quero colocar aqui no meio, aí você solta, automaticamente ele mudou daqui para cá. Simples, rápido e fácil. As versões antigas, então, aparece uma linha.
Se eu não estou enganado, aparece aqui com uma seta desse lado e uma seta desse lado e uma linha bem grossa aqui no meio. E conforme você vai baixando, segurando aí no teclado, né, no mouse, e ele vai simplesmente aparecer nessa linha. Ah, é aqui que eu quero. Você vai lá, solta e aí automaticamente o slide some daqui e aparece aqui. Mas esse jeito aqui é bem mais interativo, né? Muito mais fácil para você entender, verificar, visualizar onde que ele está aparecendo. Fica mais instrutivo. Bom, então nós vimos aqui. Vamos voltar aqui no começo para ficar mais fácil. Aqui nós temos as configurações. Observem, pessoal, que eu não consigo acessar elas, ó, que elas estão inativas. Por que que elas estão inativas? No PowerPoint nós temos uma restrição que é o seguinte: os menus só são acessados, só são liberados, ó, observe, ó, tá tudo, eu não consigo acessar, ó, tá vendo? Ó, esse aqui eu já consigo. Esse daqui consigo também. Então tem vários menuzinhos que nós só conseguimos acessar se porventura o que está selecionado naquele momento dar suporte para aquela configuração. Então, que nem eu estou selecionado desse lado aqui, ó. Então, o que eu estou acessando aqui não me dá acesso a trabalhar com o texto. Por quê? Porque teoricamente aqui eu não consigo digitar nada, eu não consigo trabalhar. Se eu clicar desse lado, observe, ó, eu vou clicar aqui fora, ó. Eu cliquei, observe que não acessou. Porém, se eu clicar aqui em cima onde eu tenho o texto, ó lá, liberou. Porque a partir desse momento, estas funcionalidades são possíveis para essa caixa de texto que eu estou trabalhando nesse exato momento. Se eu clicar aqui embaixo, ó lá, elas continuam ativas. Se eu clico fora, como não tem como eu colocar negrito, sublinhar, porque ele não sabe aonde vai colocar isso, ele fica aí, então, inativo. Aí aqui, só para ficar fácil, nós podemos, obviamente, clico duas vezes em cima, ele seleciona todo o texto, ó. No caso ele seleciona a palavra duas vezes, tá? Vou para aqui embaixo, tem mais palavra, ó. Vamos colocar aqui, por exemplo, o Nemate barra do Bugres, por exemplo. Então eu clico duas vezes, ó lá, pegou somente barra. Se eu clicar 3 vezes, ele pega toda a linha aí. Aí nós temos aqui então, selecionei, observe que ele abre um menu rápido, exatamente igual lá no Word, que aqui, vamos analisar aqui. Aqui é onde nós vamos colocar aí o tipo de letra, né, tipo de fonte que eu estou utilizando, que eu desejo utilizar, só que aqui tem que tomar um pequeno cuidado, que aqui é o seguinte, que nem a minha máquina, se vocês observarem, eu tenho centenas de fontes instaladas no meu computador, porque eu utilizo muito aí para várias atividades aí que são realizadas nesse computador. Então, por exemplo, eu vou pegar essa letra aqui, ó, que eu selecionei. Esta fonte, ela não é uma fonte que vem instalado no computador. Ela não vem junto com o Windows, é uma fonte que eu baixei de um site qualquer e instalei aqui na minha máquina. Então, digamos que eu fiz a apresentação com essa fonte aqui, ó. E aqui embaixo eu vou selecionar uma outra que eu também acredito que não veio instalado na máquina. Vou pegar uma qualquer aqui. Vamos pegar essa daqui, ó, por exemplo. Que essa aqui eu tenho certeza que não veio instalado na máquina. Então observem, deixa eu aumentar o tamanho, fica melhor para vocês visualizarem. Então observem aqui, eu tenho duas fontes, né, dois tipos de letra, que o termo correto de chamarmos é fonte, mas vou chamar de letras aqui, tipo de letra vocês subentendem que é fonte. Estas formatações aqui, esse tipo de letra que eu utilizei, eu baixei lá da internet. O que acontece? Vou lá, faço uma apresentação bonitinha com essas letras aqui que eu selecionei, legalzinho. Ficou bem bonito, tudo lá configurado dentro dos espaços, do jeito que tem que ser. Quando eu copio isso aqui num pendrive, por exemplo, vou lá no meu cliente, ou vou lá na minha filial, chego lá e coloco esse pendrive ou baixo da internet, digamos que eu mandei pela internet ou na nuvem, né? Coloquei lá num drive virtual que eu tenho, cheguei lá na empresa, vou lá e abro esse arquivo,
né, baixo lá da nuvem. E aí eu simplesmente, a hora que eu mando abrir no PowerPoint na outra máquina, que não é a máquina que eu gerei, não tem essas fontes instaladas. No caso, esta e essa. O que que acontece? Ele não vai dar um erro, não vai simplesmente não abrir o arquivo ou dar um erro. Ele simplesmente vai pegar as fontes padrões do Windows e ele automaticamente vai escolher uma aleatória, possivelmente aquela Calibri que estava aqui, né, por padrão, essa daqui. Ela vai pegar essa daí e vai colocar aqui. Qual o problema disso daí? Digamos que você já fez toda a configuração, toda a formatação do seu texto, a sua imagem, baseado nesse tipo de fonte aqui. O que vai acontecer? A hora que abriu naquela outra letra, como ela é menor ou maior da que eu selecionei, ele simplesmente vai sair da formatação que nós definimos. E o meu texto, a minha apresentação pode ficar totalmente bagunçado. Agora para e pensa. Você vai fazer uma apresentação lá para um futuro investidor ou um grupo de investimento lá que vai investir lá 10, 20 milhões na sua empresa. E aí você chega lá com a apresentação, a hora que você abre, totalmente bagunçado. Você fez bonitinho, ficou lindo, as fontes perfeitas para o layout que você definiu aqui da apresentação, combina com a fonte, por exemplo, lá do logo da empresa, perfeito. Aí a hora que você abre lá, não tem nessa máquina, bagunça tudo, fica feio. E aí, dependendo o tipo de investidor que você tem, fala, pô, mas se no investimento, numa reunião de investimento aqui, ele simplesmente foi desleixado dessa forma, então por que eu vou investir nessa empresa se nem para conseguir o dinheiro ele foi caprichoso? Então tome cuidado com isso na hora de escolher fontes. Se você não tem certeza que você vai utilizar a sua máquina, se você não tem essa certeza, não utilize fontes que não são normais de vir junto com o Windows ou então, no meu caso aqui, com o pacote Office. Tenha cuidado com isso daí. Aí se eu pego, por exemplo, então, se você tem já essa certeza que é a sua máquina, o seu notebook, por exemplo, vai instalar lá, lembrando que depende, vai que o seu notebook, por um motivo qualquer, dá problema na saída de se conectar com o data show ou o monitor que vai ser utilizado, incompatibilidade, por exemplo, lá de saída, ou não sei, a saída não funcionou por um motivo qualquer, então vocês obrigatoriamente terão que mudar toda a letra lá antes de mandar para a outra máquina. Então fica a dica aí. É aqui onde nós vamos definir. Aqui é o tamanho que você já conhece. Aqui é para aumentar ou diminuir. Eu posso ou fazer aqui, que é mais rápido, né? Às vezes, quando eu quero um tamanho bem menor, por exemplo, que está no 60, ah não, eu quero com 28. Então, ele, obviamente, que eu vou selecionar ali, né? Quero 28, então ele vai lá com 28. Ah, mas eu não sei o tamanho que eu quero. Deixa eu ver o tamanho ficar bom. Aí eu vou clicando aqui, ó, ele sempre vai aumentando lá para a próxima opção, ó. Então, se eu aumentar mais uma vez, vai para 60, 66, 72, 80, ó, ele vai aumentando cada tópico daquele, ó. E eu vou colocando aí até ficar o tamanho que eu gostei. Aí eu vou olhando lá, ó. Mas digamos aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, ó, do 96 ele pulou 115. Ah não, mas 115 ficou muito grande. Ah, mas o 96 ficou muito pequeno. Como é que eu posso resolver se aqui não tem essa opção? Eu posso simplesmente pegar e clicar aqui, observe que ele abriu ali para mim digitar, e eu vou lá e coloco, por exemplo, 105. Eu digito o número que eu quero e ele simplesmente vai ficar então do tamanho que eu quero. Ou aumenta aqui. Esse daqui é para remover a formatação que você colocou. Quando você coloca lá um monte de letra, cores, efeitos, sombras, degradês, não sei, e aí virou lá um negócio totalmente fantasiado, bagunçado lá, ficou feio. Em vez de você ter que ficar apertando Ctrl Z, Ctrl Z ou apagar e refazer, você pode clicar nesse cara aqui, ó lá, automaticamente ele remove toda a configuração e coloca no padrão do seu PowerPoint, que nem no caso aquela ideia lá da letra, quando você vai ter que mudar,
o jeito mais fácil é selecionar todos os slides, clicar nesse cara que ele automaticamente vai colocar o padrão do PowerPoint, que no caso aqui é o Calibri, ó, Calibri Light. Com certeza esse daqui tem lá no outro computador, então eu simplesmente agora reconfiguro aqui a formatação para ficar bonitinho, usando esse tipo de fonte aí, e nós trabalhamos, tá? Eu vou deixar aqui então diferente um pouquinho. O negrito, que vocês já sabem, que é para deixar ele um pouquinho mais escuro em destaque, né? Que nem aqui, ó, digamos que eu quero destacar a barra, então eu aperto aqui, ó lá, ó. Então observem que barra ficou mais escurinho. O itálico, que é justamente para a letra dar aquela tombadinha, né? Quando eu quero dar um efeito um pouquinho diferente nela. Vamos pegar a ideia de barra aqui novamente. Então tá lá, ó. Observe que ela ficou um pouquinho diferente. O sublinhado, que é para colocar uma linha embaixo. Normalmente quando a gente quer dar uma ênfase também. Nós temos o sombra, que isso aqui nas versões mais antigas não tem. Isso aqui é quando eu quero colocar uma sombra no texto aqui, não é colocar um objeto, e sim é o texto. Então eu coloco aqui, ó, ele já joga a fonte, é uma sombra ali, ó, bem bonitinho, bem essa sombra aqui sempre é bem sutil, não é uma sombra gigante nem muito pequena. Então ele já coloca automático aqui o padrão que foi definido aqui no caso do meu PowerPoint. O taxado, que é quando eu quero riscar, por exemplo, né, deixar lá ele riscado, então é o taxado. Nós colocamos lá, ó, ele risca lá no meio, então se tiver essa necessidade. Esse cara aqui é muito legal, que é quando eu quero, por exemplo, eu quero que ele ocupa toda essa linha o meu texto, eu não quero, por exemplo, que ele fica. Então você coloca aqui, ó lá, ó, aí ele seleciona o que você quer, o normal, o justo, ó lá, ó, tá vendo, ó, ó, você escolhe, ó, a distância que vai ficar o texto. E aí você clicando aqui, ele vai abrir o menuzinho, e aí nesse menuzinho você vai definindo aqui, ó, a distância que você deseja, ó, tá? E aí ele vai colocando essa distância para mais, para menos, e por aí vai, tá? Então ele fica aí a critério do que vocês desejarem aí. Aí nós temos aqui que é aquela ideia lá de alterar o texto, que às vezes você copia um texto lá, tá toda em maiúscula, por exemplo, sei lá, você pegou de um site qualquer onde estão todas em letras caixa alta, né, que chama. Então você pode vir aqui mudar tudo para minúsculo, tudo para maiúsculo. Observe que aqui ele vai mudando, ó, que é onde está selecionado ali, que está selecionado esse cara aqui, ó, o Nemate. Então lá, observem que ele muda. Vou pegar isso aqui que é mais fácil a gente visualizar. Então ele simplesmente, conforme você vai pegando, aqui não está mudando, por quê? Porque essa fonte não tem letra minúscula, todas essas são caixa alta, tá? Akbar. Então deixa eu pegar uma outra letra qualquer aqui, que tem maiúsculo e minúsculo, vamos pegar essa daqui. Aí aqui então, olha lá, ó, toda minúscula, toda maiúscula, eu quero só a primeira em maiúscula, as outras em minúscula. Eu quero essa daqui é quando eu tenho toda uma frase, só a primeira letra da frase fica maiúsculo, o resto fica tudo minúsculo, indiferente do que tiver. Se tiver nome próprio no meio, vai ficar minúsculo também, tem que tomar esse cuidado. Aqui não, aqui é toda a palavra, a primeira vai ser, ó, que nem aqui embaixo já está desse jeito, mas deixa eu mudar aqui embaixo para minúscula, por exemplo. Digamos que aí está em minúscula, tá lá, ó, e eu quero, não, mas calma aí, o Nemate, barra e Bugres eu quero que elas sejam em maiúsculas, são nomes próprios aí. Então nós vamos simplesmente colocar aí eu coloco aqui, ó, colocar cada palavra em maiúscula lá, automaticamente que tem que selecionar, tá? Então tá lá, colocar cada palavra em maiúsculo, tá lá, selecionou bonitinho, fez a alteração, ó, sozinho. Só que daí ele aumentou o D também, obviamente, que ele vai pegar todas as palavras, indiferente se é nome próprio ou não, se é uma preposição, não importa. A primeira letra da palavra sempre vai ser maiúscula, não importa se ela é uma palavra única, é uma letra única ou um conjunto de caracteres, não importa. E aqui ele vai mudar, onde é maiúsculo fica minúsculo e onde é minúsculo fica maiúsculo, tá? Então, quando nós queremos fazer, esse daqui é quando eu quero fazer aquele efeito de marca texto,
Então nós utilizamos esse daqui. Simplesmente eu quero marcar a barra aqui, por exemplo. Então seleciono ela e marco, ó lá, ó. Ou então eu só clico em cima dela, vou lá onde eu quero o Nemat aqui, ó. Marco ela, automaticamente ela ficou. E eu posso mudar a cor, tá? Aí nós vimos aqui, o mais comum é utilizar o amarelo, mas eu posso usar outra cor qualquer que eu deseje aí, ó. Tá? Você seleciona aqui onde você quer, vai lá e altera a cor. Opa, peguei o preto aí, não, né? Agora tem que selecionar de novo. Tá vendo lá, ó? Então ele fica na cor que nós definirmos aí. Em vez de eu vir aqui, eu posso vir aqui também, ó. Seleciono, observe que ele abre aqui, ó, muito mais rápido. E aí nós selecionamos, ó. Que daí aqui é só colocar em cima. Eu posso colocar aqui, por exemplo, ou colocar aqui, ó. Aí você fala, ah, mas sumiu, beleza, mas daí você pode usar um outro efeito. Eu posso vir aqui, ó, e mudar a letra, por exemplo, para branco, ó lá, ó, que legalzinho que ficou. Então você pode usar aí a sua criatividade ou fazer aí os efeitos com base na sua necessidade. Então são coisas que você faz lá no Word que aqui são exatamente iguais. Aqui são igual lá no Word, que é aquela ideia de nós colocarmos lá os marcadores. Normalmente aqui nós não utilizamos muito, por quê? Porque por padrão já tem marcadores aqui, ó. Eu posso alterar, digamos que eu não quero essa bolinha, eu quero esse cara aqui, por exemplo. Eu gosto de utilizar isso aí. Então você vai aqui, ó, e coloca ele aí, ó, tá vendo? Opa. Aqui é porque eu dei 2 Enter, tá? Por isso que ele pulou um em branco. Então eu posso fazer, ah não, mas eu não gostei desse. Beleza, você vem aqui, é exatamente igual no Word. Seleciona, muda, ou então vem personalizar. Aí escolhe aquela ideia das letras aqui que eu mencionei, tá? Que daí vocês podem selecionar. E vocês podem ir lá, por exemplo, no Windings, ó, que tem vários desenhos aí. E aí você seleciona o desenho que você deseja, não sei qual sei lá, vamos colocar aqui, por exemplo, o do dedinho, ó. Coloca OK, aí você pode mudar a cor, eu quero ele, por exemplo, em verde, para combinar com o Nemat, dou um OK, tá lá, ó. Ah, mas ficou só o primeiro, sim, porque eu só estava selecionado ele, aí é só selecionar todos, né, e fazer essas observações aí, vem aqui e vai fazendo toda a mudança novamente, pega lá o dedo, ou seleciona aqui, que aqui vai estar a lista dos últimos que for utilizar, digamos que por um motivo qualquer agora eu vou utilizar esse disco aqui, ó, disco de 5/4, que nem existe mais. Coloco ele, coloco ali, vou colocar o verdinho, por exemplo, coloca aqui, tá lá, ó. Tá? Então se tiver necessidade é exatamente igual no Word, não tem diferença nenhuma. E aqui nas letras exatamente igual. Então isso aqui a gente vai pular. Esse daqui é o do texto. Normalmente nós utilizamos isso daqui quando nós temos um texto muito grande. Obviamente que aqui é normal nós escrevermos, né, aqui mais de uma linha. Uma dica é evitar com que tenha mais de 3 linhas um tópico. Evitem que tenham mais de 3. Por quê? Porque daí fica muito maçante os slides. Não cometa o erro que muitos professores e profissionais aí cometem de pegar um slide, colocar um texto de cima até embaixo e na hora da apresentação fica lendo lá. Se fosse para ler, você simplesmente encaminhava o texto para o cara lia na casa dele, ele não iria ler lá no seu evento, tá? Então fica a dica, aqui não é para escrever um texto tão grande, aqui somente em raros casos, quando realmente é necessário aquela informação muito grande. O ideal é tópicos, somente pequenos textos, que é somente para te lembrar do que falar e você vai discorrendo sobre aquele assunto lá, ou aquele dado que está ali demonstrado naquela informação. Bom, aí aqui é para arrumar aquela configuração aqui, ó. Por exemplo, por padrão ele está com alinhamento à esquerda, ó, que daí ele vai alinhar aqui, ó, tá tudo retinho, porém aqui ele simplesmente, a hora que a próxima palavra não cabe, que ele joga para a linha de baixo. O centralizado, ó lá, ele centraliza, coloca tudo no meio aqui do slide. A direita, que ele usa aqui como margem, e aí o que não couber joga para a linha de baixo, fica assim. Ou então, o mais comum de se utilizar, que é esse cara aqui, que é o que eu já coloco por padrão. Esse cara aqui, ó, que ele fica o justificado, que ele fica mais bonitinho, ó, tudo retinho aqui, tudo retinho aqui. Então, criem o hábito nos slides de vocês colocarem esse cara aqui por padrão.
Aqui é para colocar colunas, se você tiver necessidade. Nessas versões mais novas é muito mais fácil do que nas versões antigas. As versões antigas dá até erro, perde configuração, mas aqui é tranquilo. Então você escolhe quantas colunas que você quer, ó, e ele divide todo o seu texto nessas colunas. Ó. Só de colocar em cima ele já vai colocando uma, duas, três. Ah, mas eu quero 4 colunas. Beleza, você clica mais colunas e aqui você define. Ó, eu quero 5 colunas. E dá um OK, ele vai dividir em 5. Ó. Tá? No caso aqui dividiu em 4, 1, 2, 3, 4, porque não tinha texto para a quinta aqui. Ó. Mas observe que tem espaço aqui para colocar uma quinta coluna. Aí aqui é a direção do texto. Isso aqui nós vamos utilizar, obviamente, se eu tenho aqui uma imagem, por exemplo. Então eu tenho uma imagem qualquer. Vamos pegar aquela imagem dos feiozinhos aqui, ó. Então eu tenho essa imagem aí. E por um motivo qualquer eu quero colocar aqui uma descrição. Então eu coloco aqui, por exemplo, labirinto, Minions, tá? Aí eu pego então esse labirinto, eu quero que o texto fique assim, então eu posso mudar aqui o texto, ó, tá vendo? Eu quero que fique assim para me colocar aqui, ó, um exemplo, tá? E eu venho aqui e coloco ele. Ah, mas eu quero, posso aumentar, ó, tá vendo? Então nós podemos trabalhar do jeito que quiser. Observe, conforme eu vou arrastando ele, ó, vai aparecendo umas linhas pontilhadas. Ó. Essa linha pontilhada, na versão 2010 para frente, ela vem para nos facilitar o alinhamento. Porque aqui está mostrando que esse texto ali, né, o final dessa caixa de texto aqui, ela está rente à figura, por isso que apareceu a linha. Se eu tiro um pouquinho, ó lá, ela some, ó. Se eu vou lá em costa, opa, ela fala que está rente. E se eu tentar arrastar para cá, ela tenta segurar. Ó. Eu tenho que mexer um pouco o mouse para forçar ela, senão ela fica ali. E se eu subo mais um pouquinho aqui, observe que aparece uma linha no meio. O que é essa linha? Que ele está me falando que essa minha caixa de texto está centralizado exatamente ao meio daquela imagem. Então aqui agora está no meio dessa imagem. Essa e essa estão mais ou menos centralizadas. Isso daí para se eu venho aqui para baixo, olha lá, ó, opa, agora a sua caixa de texto está exatamente alinhado com a parte inferior da imagem. Se eu coloco para cima, mesma coisa, olha lá, ó, tá vendo? Então isso daí veio para facilitar. Se eu coloco a imagem, deixa eu aqui, ó, só para vocês entenderem, deixa eu colocar aqui para ficar em cima. Se eu coloco esse cara aqui em cima, observe que vai aparecer um X, ó, tá vendo? Ele apareceu uma linha pontilhada de cima para baixo, bem no centro, uma linha pontilhada da esquerda para a direita. Esse miolinho ali, o encontro, diz que essa figura, né, obviamente que a minha caixa de texto aqui está gigante, mas se ela tivesse menor, digamos que aqui por um motivo qualquer fosse uma foto, tá? Ele está dizendo que ela está exatamente no centro da minha figurinha do labirinto aqui do Minions, tá? Então, é para isso que servem essas linhas, para facilitar o nosso alinhamento aí de um ou mais objetos. Eu poderia ter vários objetos e iria estar aparecendo aqui várias linhas, cada uma em contraste com o objeto que a gente está movimentando aqui. Então, é para isso aí. Esse cara aqui, então, vocês entenderam, né? Para me mudar o sentido aí das letras, ó. É para isso que serve. Se você clicar aqui em mais opções, ele vai abrir o menuzinho que eu mencionei, ó. Que ele abre aqui. E aqui você pode mudar o sentido do texto, colocar efeitos, que a gente não vai mexer nisso agora. Aqui nós vamos colocar o espaçamento, né? Que eu quero alinhar, por exemplo. Observem, deixa eu pôr aqui maior só para vocês entenderem. Observe que ele está bem no fundo aqui, ó, da minha caixinha de texto. Se vocês verem aqui, ele está aqui, ó, à direita. Se eu coloco aqui, ó, lá, ó, ele vai lá para o meio da minha caixinha de texto. E se eu coloco aqui, ele vai lá para o outro canto. Então isso daqui é para colocarmos aí um texto na posição que eu desejo dentro de uma caixa de texto aí, ó. Por padrão ele vai colocar isso aqui, tá? Mas daí você pode ir mudando, ó, conforme for a sua necessidade. Eu coloco centro, por exemplo, só para vocês entenderem, ó. Se eu aumentar essa caixa de texto, ó lá, ó, ele sempre vai centralizar o meu texto. Não importa se eu diminuo ou aumento, ó lá, ó,
Ele sempre vai centralizar porque eu selecionei a opção centro. Aí aqui é para nós colocarmos aí o nosso Smart Art, que ele vai pegar o meu texto e vai jogar automaticamente dentro do Smart Art. As versões mais antigas não tem essa opção, tá? Então, olha lá, ó, tá vendo? Ó, só de eu colocar em cima, ele tenta pegar o texto que tem ali. Como eu tenho um único texto, ele coloca um. Se eu tivesse mais de uma linha, cada linha ele ia colocar um desse conforme o desenho que está aqui, tá? Então, isso daí é uma forma de automação do nosso texto. Aí, os parágrafos trabalham com isso daqui. Aqui é para nós estarmos aí colocando, então, formas, né? Então, posso colocar aqui, ó, um quadrado, posso estar colocando aqui uma seta, por exemplo, para baixo. Você pode estar trabalhando aí do jeito que você quiser. Clica aqui, ele vai abrir aí, ó, dezenas de opções, que isso aqui já é padrão. E aí você pode selecionar aí qual que você quer, um fluxograma, é uma equação que você quer fazer, são setas, formas básicas, sei lá, por um motivo qualquer, eu desejo, por exemplo, esse cara aqui, ó, uma estrela de 10 pontas. Então eu venho aqui, ó, coloca ali, posso arrastar ele, ó. Tá vendo que ele aparece um monte de seta, ó, que nem eu mencionei, de linhas? Ó lá, ó. Que aqui ele está comparando lá, fazendo comparação entre vários itens, que nem aqui, ó, ele mostra no meio da palavra Minions, ele mostra que ele está alinhando com a de baixo, ó lá, ó, quer ver, ó? Vamos colocar aqui, ó, lá, ó, que o centro dessa figura está alinhada com o término da seta e com o centro do Minions, e aí vai indo. Se eu mexer no Minions agora, ó, observe que ele vai aparecendo várias linhas aí com vários itens aí. Então isso daqui é muito bom para quando nós queremos mexer com alinhamento, principalmente se nós estamos trabalhando com layout de produção. Se eu estou com layout de produção, é interessante nós termos essa linha para facilitar a nossa localização dentro do nosso modelo que estamos criando naquele exato momento. Aí fica fácil saber se as mesas estão alinhadas, se os PVs estão aliados ou não, sei lá. Os empacotamentos, não sei, embalamento, e aí fica muito mais fácil aí com essas linhas aí. As versões antigas não tem isso, tá? Só as versões mais novas aí que tem esse recurso. Depois nós vemos o que é isso aí. Então aqui nós temos vários. O organizar, pessoal, é para fazer o que eu mencionei aqui, o que eu fiz aqui e não comentei. O organizar é quando eu quero definir uma figura para cima e para baixo. Por exemplo, digamos, para ficar fácil, eu vou mudar a cor dessa figura aqui, eu vou colocar de outra cor, tá? Vou colocar o verde, para ficar fácil. Aí eu coloco aqui, ó, mas eu faço assim, mas eu queria que a seta ficasse por cima dessa estrela 10 pontas aqui no meu modelo. Eu venho aqui em organizar, ó, seleciono ou a de baixo ou a de cima, não importa. Então vou levar em consideração a de cima, venho aqui organizar e aqui eu tenho as opções, ó, trazer para frente. Então ele vai jogar isso aqui na frente de qualquer objeto que tiver, não só desse como na frente de todos. Enviar para trás, então eu vou jogar ele para ser o último de todos. Avançar, ele vai avançar um ponto, ou seja, vai avançar em cima de um desses. Se ele for o último, ele vai avançar de um que seja o penúltimo, que não necessariamente seria essa seta, poderia ser outro. O recuar, mesma coisa, vai voltar um. Então, por padrão, digamos que eu já coloco aqui, ó, enviar para trás. Então, ele automaticamente vai pegar e vai jogar lá para trás. Tá, ó lá, ó, tá vendo? Enviar para trás, ele simplesmente jogou lá e agora esse aqui está atrás de todos, ó, tá vendo? Porque eu joguei lá enviar para trás, então esse aqui vai ser o último. E se eu jogo esse, ó, esse aqui agora, coincidentemente, ele está na frente de todos. Mas então vamos pegar esse, ó, esse aqui não está na frente de todos. Ele só perde para esse aqui, ele está em segundo, ó, tá vendo? Então eu posso pegar aqui, se eu coloco aqui, ó, vamos pegar esse aqui que está lá para trás agora, que ele está por último, ó. Então se eu clico aqui, ó, trazer para frente, ó lá, observe, agora ele está na frente de todos, ó. Tá? Então, esse organizar é isso. E o alinhar, ele faz exatamente aquela ideia por exemplo, eu quero que todos esses objetos aqui estejam centralizados um com o outro. Então, eu seleciono eles, selecionei os três, eu quero que os três fiquem alinhados no centro.
Então eu venho aqui, ó, organizar, alinhar, e aí aqui tem várias opções, ó. Eu quero centralizar eles, que todos ficam alinhados um no centro do outro, ó. Para ficar aquela seta, por exemplo, coincidentemente, né, deu um desenho que tem uma explicação, então digamos que aquela lá é um processo que vai gerar aquele produto lá de baixo. Então eu coloco centralizar, ó lá, ó. Automaticamente ele ficou. Ah, mas isso aqui ficou muito perto, encostado aqui, aqui ficou muito longe. Tem como fazer ele ficar proporcional? Tem. Você vem aqui novamente aqui, ó. Então nós temos lá alinhar, e tem aqui, ó, distribuir, tanto horizontalmente como verticalmente. No nosso caso aqui é o vertical. Então eu coloco aqui, ó lá, ó, tá vendo? Então a distância dessa ponta aqui é exatamente a mesma. Esse recurso aí é muito bom quando nós estamos gerando aí nossos layouts de apresentação, porque é muito comum usarmos formas no PowerPoint. No Word é raro, mas aqui no PowerPoint é muito comum, porque eu posso utilizar eles aí para estar nos explicando ou facilitando o entendimento. Para inserir texto é exatamente como nós vimos lá no Word. Então eu clico duas vezes e posso colocar um texto, ou então botão direito, aí tem aqui, ó, editar texto, ele abre e aí você digita. As configurações aqui dentro, para você mudar cor, aquele por padrão é centralizado, mas você pode mudar aqui. É só clicar em cima do seu texto, aí você vem aqui em página inicial, né? Digamos que ele está selecionado aqui, você pode vir aqui e alterar aqui do jeito que você quiser ali, ó. Tá? Então você pode selecionar uma letra qualquer que você queira lá, ó. Tá? Você seleciona a letra, seleciona, sei lá, o tamanho, cor, sei lá, quero amarelo. Ah, não gostei dessa letra. Beleza, então você pode vir aqui, vai lá, pega uma outra letra qualquer, coloca aqui e assim vai indo, tá? Então nós temos, posso aumentar isso aqui, ó, se eu querer, posso diminuir, ó, posso fazer do jeito que eu quiser. Esta é a opção desse botão organizar. O estilo rápido, pessoal, é quando eu quero, digamos que eu não quero perder muito tempo pensando, como que pode ficar legal isso aqui se eu mudar para que cor? Então você clica aqui, ó, ele vai abrir alguns modelos e você simplesmente, você só coloca em cima, ó, ele vai mostrando, ó. E aí você pode escolher, eu gostei desse, gostei daquele. Então é uma forma aí de você estar visualizando aí alguns modelos, ó, e vai selecionando aí, ó, com degradê ou não, ó. Então fica a critério de vocês para facilitar aí a escolha, por exemplo, aí de um modelo. Mas aqui não tem o que eu quero, por exemplo, digamos que eu queria um vermelho, mas não tem, que aqui na empresa eu preciso que isso aqui seja vermelho. Beleza, no que você clicou aqui, ó, ele abriu essa opção, ó, preenchimento da forma. Observe que lá está um amarelo para alaranjado, né? Amarelo ocre, que é o que está selecionado aqui. Eu posso vir aqui e selecionar a cor que eu quero, vermelho. Mas não é esse vermelho que eu quero e não tem outro vermelho aqui. Beleza, é igual no Word. Clicou aqui, mais cor de preenchimento, vai abrir 256 cores. Se não tem a cor que você quer aqui, é só clicar aqui. Aqui tem apenas 16 milhões e poucas cores. Tá? Então tem mais de 16 milhões de cores aqui. Aí é só você arrastar o mouse assim, ó, que ele vai ficando. Então se eu quero um vermelho, eu vou para o lado do vermelho aqui, ó, e aí eu escolho a intensidade do vermelho, ó, mais claro, mais escuro. Eu queria um vermelho, mas eu queria um vermelho um pouco mais não sei o que. Então você vai arrastando, ó. Você vai arrastando e vai localizando o vermelho no tom que você deseja aí, ó. Tá? Para baixo, para cima, sei lá. Aí vai ficar a critério de vocês aí. Mais escuro, mais claro, ó. Ok? Então, escolhe a cor que quiser ali. E aí você pode escolher aqui o contorno da forma. Digamos que nem aqui eu quero colocar um contorno preto. Tá lá, ó, tá vendo? Mas ficou muito fininho, eu quero mais grosso. Você vem em espessura, ó lá, ó, para ficar bem visível. Tá vendo? Para ficar um efeito mais legal. Que normalmente vermelho e preto fica bem legal, bem visível, olha lá, ó. Quando a gente quer colocar um efeito, e aí você vai trabalhando. Posso colocar um efeito de forma, que não é muito legal nesse exemplo aqui, mas eu poderia colocar uma sombra, por exemplo, olha lá, ó. E aqui eu tenho vários padrões de sombra, olha lá, ó. Uma sombra, por exemplo, aparecendo lá, ó, que está em pé e a sombra, o sol está aqui fazendo a sombra para lá. Posso mudar esse ângulo de sombra se querer, aí fica
a critério. Posso vir aqui, ó, opções de sombra. Ele vai abrir aqui e aí eu posso mudando o ângulo aqui, ó lá, ó. Conforme você muda aqui, ele vai mudando o ângulo ali do sol, a distância que ele tá, ó lá, ó, tá vendo, ó? Ele vai mexendo o tamanho. Então você pode, ó lá, aumentar ou diminuir, sei lá. Então você pode fazer várias alterações aí com base na sua necessidade aí. Então, bem tranquilo, fácil. Esse primeiro botão é mais para isso daí, ó. Trabalhar então com texto, inserir novos slides e, por último aí, estarmos trabalhando com configurações de parágrafo e, obviamente, inserção de formas. Por que as formas estão aqui? Ela também está aqui, ó, tá? Ela tem aqui, ó. É a mesma que aqui. Mas por que ela está aqui? Porque é muito comum, como eu mencionei, utilizarmos formas no PowerPoint. Então, como sendo que essa tela é a tela que nós normalmente mais utilizamos aí para fazermos a nossa configuração, então eles decidiram colocar aqui também para facilitar o nosso acesso, ser mais rápido que eu ter que vir aqui inserir e vir aqui em forma e colocar. Se quiser, dá para vir por lá ou por aqui, exatamente o mesmo local. Hoje nós vamos ficar por aqui. Amanhã nós vamos começar aqui a estudar o inserir, o design. E aí na próxima aula nós vamos trabalhar com transições e animações, que é muito importante. Ok? Então, até mais e tchau!